E aí, pessoal, começando mais um Sola Friends, o papo furado mais interessante e divertido de toda a internet. De toda a internet. Mais uma semana, eu sou o Fabinho. Eu sou o Gabriel, salve, salve. Mais um episódio, hein? Mas quem diria? Quem diria? Coisa, cara. Mais uma semana. Mais uma semana e nosso convidado ilustre. Nosso convidado, fala do nosso convidado. Muito especial pra gente, né? Nosso friend. Muito friend. Muito friend. Seu antes de ser meu, era seu. Sim, né? sim. Conheceu antes de mim. Sim. Teve o prazer de conhecer antes de mim. Sim. E uma coisa que ele sempre fala pra nós, que acima de tudo, ele é nosso amigo, né? Sim. Antes de qualquer outra coisa, que eu não revelei, então não vou falar o que ele é, mas antes de qualquer outra coisa, a gente é amigo, né? Isso é muito importante da parte dele. Best friends. Já quero começar pedindo pra você que tá assistindo esse vídeo agora, já deixa o like no vídeo, é muito importante pro YouTube saber que você gosta do nosso conteúdo. Sim. E indicar pra pessoas como vocês. Por favor. E se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder os próximos episódios. E é isso aí, Fabinho. Faz as honras de apresentar o nosso convidado. Eu tô até muito lisonjeado, emocionado, bastante emocionado. Nosso convidado, ele é professor de história. Certo. Por formação. Teólogo por formação. Certo. Pastor apologeta, ele vai explicar para nós o que significa, a função, os perigos, né? Os ossos do ofício, né? E principalmente. As alegrias também, né? Tem muitas alegrias em ser um apologeta, no trabalho árduo e naquilo que consegue no final de tudo isso, né? Que é sempre uma alma encontrar o Senhor Jesus, seja esclarecida, aberto os olhos, as escamas caídas e liberto, né? Isso é o mais importante. Isso é o final de tudo que muita gente às vezes não vê. Sim. Né? E com muita honra, muita alegria, nosso querido amigo, pastor, professor, João Flávio Martinez. Oh. Amém. Amém. Um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder ajudá-los, responder as perguntas. E é uma alegria revê-lo, Fabinho. Fabinho foi meu aluno, o Gabriel é meu aluno. Sim. Então eu fico muito feliz de vê-los trabalhando para o Senhor e produzindo frutos. Teve um aluno meu aqui na região que ele trabalhava numa rádio, mas ele tinha um pouco de timidez, porque ele trabalhava atrás da técnica. Aí ele fez aula com a gente, fez o curso, se preparou, né? Acho que ele queria mais segurança, porque ele era um orador nato. E ele começou a fazer alguns vídeos, botar nas redes sociais, e por causa disso, ele mora numa cidade aqui da região, começou a juntar gente, ele começou a fazer um pequeno grupo numa casa, e ali virou uma igreja. Olha só. Então, quer dizer, isso me dá muita alegria de ver os alunos se tornando mestres, pastores, e ganhando almas para Cristo e colocando essa verdade em prática. Nossa, que legal, Glória pastor. E tornou uma igreja? Virou uma igreja. Eu tenho vários alunos que vários viraram pastores, né? E outros começaram a trabalhar com as mídias sociais e ganhar almas através das mídias sociais. Porque eu sempre ensino meus alunos a usarem o que está aprendendo. Então você pode trabalhar com o Zap, mandar mensagem, com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, com o YouTube e TikTok, enfim, independente de qual seja a mídia social. Sim. Então eu incentivo esses meninos a virem assistirem às aulas de teologia, mas não adianta assistir a aula de teologia se você não fazer alguma coisa, Com não certeza. produzir alguma coisa. Com certeza. A teologia, ela é aprendida para que seja repassada. Sim. Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. Então, a gente ensina sobre Cristo para que eles vão até onde estão as almas necessitadas, vão às almas perdidas, né, da casa de Israel ou aos gentios, e pregue o evangelho. E graças a Deus eu fico muito feliz que vários alunos estão produzindo. Só da nossa associação batista, aqui que eu sou batista, né, da Ordem Batista, que eles aceitaram o curso do CACP de Teologia, eu tenho 8 pastores que nós semeamos. Caramba, que legal, 8 pastores. Isso é muito bom. Gratificante, o último né? agora foi o Ricardo, não foi? O Ricardo? O Ricardo, Isava, meu aluno. Nossa. O Ricardo, esse bem lembrado. Eu estava lá, o Ricardo foi meu aluno. Estudou com você na tua época? Sim, estudou. Pois é, o Ricardo é mais um desses. O senhor estava na banca lá? Eu não era um dos 3 que julgaram ele, né? Que avaliaram ele. Mas eu estava durante a sabatina dele. Ah, que legal. 6 horas de sabatina, muitas perguntas. Isso é um quesito da Ordem dos Pastores Batista. Nossa, e ele foi muito bem, foi meu aluno, você vê. Sim.
Isso é uma alegria. Para mim é um filho nascendo, né? Sim. Um menino que entrou na teologia, já tinha até perdido a esperança de um dia ser mais alguma coisa dentro da igreja, e hoje é um pastor, está lá ganhando almas, tem um monte de gente lá, ele canta, ele toca, ele prega. Tá uma bênção. Tem um trabalho muito bacana com adolescente, com jovem. Tá cuidando, de uma igreja. Ele é a esposa. Eu não sabia. Tá cuidando de uma igreja. Aqui na região, não me lembro o nome da cidade, mas tá produzindo frutos. Nossa. Então, olha só que coisa. A alegria de você formar pessoas, capacitá-las e semeá-las no campo, né? Principalmente pessoas que frutificam, né? Sim, estão dando fruto. Com certeza. Um abraço pro Ricardo. Um abraço pra A gente quer você aqui, né, Ricardo? Sim, com certeza. Você vê a sua agenda, né? Com certeza. Pra gente poder... Eu não falei, pessoal, por favor, o pastor vai falar. Ele é presidente, fundador do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. CACP. Isso. O cacp.app.br tem 100 mil a 500 mil de acessos por mês. E o canal do CACP Vídeos, ele tá chegando agora a 100 mil inscritos. Nossa, que bacana. É básico, é CACP. Você procura no YouTube, já aparece, tá bem ranqueado no Google. Nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós temos Instagram e YouTube, né? E tínhamos TikTok. Mas como a gente não faz dança da bundinha, eles cortaram a gente. Eu perdi 3 TikTok. É politicamente incorreto, viu? Pregar a palavra. Deve ser porque a gente não faz a dança da bundinha. Não sei porquê. Me fecharam 3 TikTok. Justamente o TikTok, que é o mais pernicioso de todas as mídias sociais, é o mais vulgar de todas as mídias sociais, né? Você pode transmitir até um Big Brother sexual ao vivo. Sim. E eles não cortam, mas me cortaram. Eu imagino... Porque teve uma época aí que eu falei sobre a China, porque você vê que interessante, né? Se você me perguntar, pastor, eu estou aqui com dinheiro, o senhor pode escolher uma passagem para Israel, para conhecer os lugares bíblicos, ou uma passagem para conhecer a China. Eu pego a passagem para conhecer a China. Nossa. Porque eu tenho um grande carinho pela China. Eu acho o chinês uma pessoa maravilhosa, né? O chinês é um tipo de pessoa que, quando ele se converte, ele fica não só ele, né? Mas todo o asiático, ele se torna um cristão melhor que nós, muito melhor. É só você ver o avivamento que está acontecendo na Coreia do Sul, né? O país inteiro quase é cristão. E a China hoje é um dos países que mais tem cristão, embora só tenha 5% de cristãos, mas tem 1,4 bilhão de pessoas na China. Nossa. Então a China é um país muito interessante. Claro, eu ainda sonho, né, em conhecer os lugares bíblicos, que é os lugares que eu estudo, que eu leio, que eu aprendo. Eu gostaria muito, né, de estar nesses lugares. Mas eu estou dizendo para você do meu interesse pela China. E eu andei lendo, estudando muito sobre a China, aí eu fiz alguns vídeos falando sobre a China, falando do que é positivo, do que é negativo, criticando o comunismo chinês, né, porque eles são radicais, tem campo de concentração lá, é um negócio meio sério ainda, para você estar no século XXI né, você ter campo de concentração é um negócio absurdo, né? E eu gostaria muito de estar um dia nesse país, de conhecer esse povo mais de perto, né? A gente só conhece aquele chinês da pastelaria, né? Que faz pastel de frango, né? Pastel de flango, né? Então, eu como, engraçado, um dos lugares que eu como comida japonesa é o chinês que faz a comida. Inclusive, a rixa entre a China e o Japão é que na Segunda Guerra Mundial o Japão, ele era um dos países do eixo do mal e ele invadiu a China. Então os japoneses fizeram horrores, atrocidades com os chineses. Então hoje essa rixa que tem, essa briga que tem entre a China e o Japão é por causa disso, por causa desse momento da Segunda Guerra Mundial. Eles trazem os chineses trazem uma certa mágoa, né? Embora o chinês, coitado, o que ele já sofreu na vida, o que ele sofreu na mão do Mao Tse Tung, a gente imagina que o chinês come bicho, que é uma coisa tradicional, né? O chinês come morcego, come isso, come aquilo. Sim, eu imaginei que fosse assim. Não é por causa da fome que o comunismo implementou na China, a revolução cultural do Mao Tse Tung, e essa fome, eu também achava, tá? E essa fome que ele trouxe, então as pessoas tiveram que comer o que tinha.
Né? Louco, pensei que era cultura. Não, isso aí foi... Claro que há a cultura no meio também. Né? Nós temos aqui a nossa cultura, né? Mas, apesar da cultura, houve um aprimoramento disso, né? A China, sabiamente, quando a Rússia ela faz a perestroika, né? A abertura, a China faz uma abertura inteligente também. E o comunismo da China e o comunismo da Rússia são comunismos mais inteligentes, principalmente o da China. Eles dão uma certa liberdade, não de falar do governo, mas uma liberdade social razoável. E eles fazem um certo controle social, mas eles mantêm uma visão capitalista. Você vê, eu acho que hoje o brasileiro paga mais imposto que o chinês. É um negócio... Se você parar para pensar... Outra coisa que é engraçado, Gabriel, eu tenho um canal aí no YouTube chamado 2 a Mais na China, e esse casal ficou 5 anos lá, eles filmaram tudo, como é que foi, como é que é no médico na China, tudo é pago lá. Barato, pouco, mas pago. Quer dizer, você faz o sistema público de saúde funcionar melhor se você cobrar um pouco. Sim. Né? Então, o que acontece? A China, eu acho que a China hoje, ela é mais capitalista que o Brasil. Porque o nosso comunismo aqui, o comunismo ocidental, ele é grancista. Ele é um comunismo que vem acompanhado da perversão da família, ou a depravação da família. Isso iniciou nas faculdades, não foi? O grancismo vem para a faculdade. Sim. Então, o comunismo da China, mesmo da Coreia, do Norte, né, e outros, é o comunismo do poder. O nosso comunismo... De combate, assim, é o comunismo sangrento. Sim. O nosso comunismo que tem aqui, porque o Brasil hoje é um país comunista, é importante o povo brasileiro saber disso. Nós não somos mais uma democracia, nós não somos mais um país livre. Essa história de que nós somos livres, isso aí não é verdade. Tá ficando cada dia pior. Né? A tendência, se nós não fizermos nada, se o povo não for para a rua, vai ficar muito pior. Então, voltando à questão, o nosso comunismo, como você disse, é o grancismo que vem pelas faculdades, pelas universidades. Aí você tem hoje promotores grancistas, você tem juízes grancistas, você tem advogados, você tem professores, você tem... Então, a nata cultural do Brasil é grancista. Então, por exemplo, a Marilene Chaui disse que a família boa é a família incestuosa. Ô, louco. Credo, gente. Não, é absurdo. Para você ter uma ideia, eu não sabia disso. Agora você vai cair da cadeira, segurei. No Brasil, não é crime o pai casar com a filha. A filha casar com o pai, a mãe casar com o filho. A não ser que ele não seja de menor de idade. É imoral, mas proibido questão não é crime. De lei, não é crime. Em vários países do mundo é. Sim. Mas no Brasil não é. Credo, gente. A gente não tinha essa noção. Quem trouxe isso foi a ministra Damares, né? A Damares colocou muita coisa podre do Brasil para fora. Então, o que acontece? O Brasil é um dos países mais pervertidos do planeta. Mais pervertido do planeta. Então, é o país da imoralidade, da prostituição, da corrupção. Né? Nós tivemos aí um governo de direita que ele tentou frear, coitado. Sozinho, não conseguiu. Né? Nós vimos aí agora, recentemente... O ministro do STF dizendo: nós vencemos o bolsonarismo. Quer dizer, como é que pode um ministro da Suprema Corte dizer que venceu um candidato concorrente das eleições, sendo ele que cuida também da contagem dos votos? Totalmente partidário, né? Sem contar que isso que eu estou falando aqui pode derrubar a sua live. Olha que democracia que nós estamos vivendo, né? Eu estava aqui pensando, eu falei, você estava falando, Gabriel, você vai editar essa parte? Como a live é de vocês, eu não estou nem aí. Ainda bem que não está ao vivo, né, pessoal? Não, mas pode falar. Uma coisa que é importante ressaltar. O pão de queijo delicioso, viu? Sim. A gente falando assim, pra quem vê de fora, parece até besteira. Porque assim, é lógico que o Brasil, no papel, é capitalista. Só que é uma construção que está sendo feita. E é uma realidade que está acontecendo. Na verdade, houve um impedimento desse processo, porque com o Júlio Prestes já queria fazer isso. Só que aí vem o regime militar... E ele dá uma freada, porque os militares da década de 60, eles eram homens. Os de hoje são saco de batatas. Cadê a câmera que eu olho? Essa aqui. Você que é militar, você que é da alta patente, general, eu de coração te acho um saco de batata. É isso que eu acho. E isso porque eu tenho um amigo que é coronel do Exército, que ao meu ver não virou general, porque lá em cima é só politicagem. Nossa.
Isso aí que eu tô falando, não, viu? Não, tá escrito nos jornais, nas mídias. Sim. Né? Então, assim, hoje o exército brasileiro não impõe respeito. Se você não tem respeito, você não tem uma democracia de verdade. Uma vez eu estava conversando com um amigo, né? Por incrível que pareça, até hoje o que garantiu a segurança do mundo e a democracia do mundo, sabe o que foi? A coisa mais nociva que tem no planeta. Qualquer coisa mais nociva que pode destruir o planeta. Guerra? Arma nuclear. Foram as armas nucleares que mantiveram a paz. A gente aprendeu em todo o tempo, né? É só você assistir aí De Volta para o Futuro, né? Do robô lá, o filme, do Arnold Schwarzenegger, que as armas nucleares... Aí o senhor misturou os filmes. Não, misturei? Então tá bom. Então, é o Exterminador do Futuro. É o Exterminador do Futuro. Pra você ver como eu sou bom de cinema, né? Então, no Exterminador do Futuro, as bombas destroem o mundo. Mas, na verdade, o que mantém a paz do mundo hoje são as armas nucleares. Então, um país tem medo do outro. Por que que a Rússia ainda tá discreta lá com a Ucrânia? Embora a Ucrânia só foi atacada porque ela não fazia parte da OTAN. Se ela fizesse parte da OTAN, não seria. Por que não seria? Por causa do que a Rússia tem medo da OTAN? Das armas nucleares. Sim. Não é besta, né? Exatamente. Não é besta, né? Sabe? Porque assim, o medo de um explodir a arma no outro faz com que o respeito seja mantido. Agora, quando o respeito acabar, aí Jesus volta, né? Porque aí todo mundo morre, né? Se cada um atira daqui e o outro tira de lá, eu acho trocando que em miúdo, né? Todo mundo não morre, mas que as baratas sobreviverão. Quem atirar por último, sim. As baratas sobreviverão. Quem atirar primeiro não morre. Jesus volta. Se a minha esposa estiver viva, ela morre. Eu acredito que nós não teremos um conflito nuclear, porque quem vai acabar com o mundo é Deus. Lembra a pedra que atinge o pé da estátua? Que é o fim do mundo ali, quando a estátua é derrubada. Aquela pedra que atinge o pé da estátua lá de Daniel, ela é cortada sem mão. Ou seja, é Deus que vai causar as aflições mundiais. Do fim. É Deus que vai trazer toda a destruição a este mundo. Então, com certeza, este mundo vai passar por uma grande aflição, por um grande impacto, e com certeza... o que está prometido no Apocalipse acontecerá. Uma com dúvida certeza. que eu sempre tenho, assim. Como que a gente pode orar para as coisas melhorar, sendo que a gente sabe que vai piorar, né? A gente vai piorar. Não tem por que eu pedir para melhorar, pedir um destino diferente do que eu já sei que vai acontecer. Sendo que tem que se cumprir, né? Tem que se cumprir. E daqui para frente, só para trás, como diz o Vocês ditado. estão no pensamento... Vocês estão no pensamento equivocado. 2 Tessalonicenses 2:7. Olha o que diz o texto bíblico. Pois o ministério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado, ou até que seja posto fora. Então Paulo está dizendo aqui que enquanto a igreja está aqui, a igreja resiste a esse poder. Por isso que nós oramos. Por isso que eu sou pré-tribulacionista. Sim. Porque é impossível a ira de Deus cair sobre a terra enquanto a igreja estiver aqui. Deus não vai derramar a sua ira sobre a sua noiva. Lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo fala da mulher e do marido, e ali ele está falando entre a igreja também e o Senhor Deus, ele fala que o marido não bate na esposa. Logo, se Deus derramar o apocalipse, as pragas dos selos, das taças e das trombetas sobre a igreja, Deus está espancando a noiva dele. Por isso que eu sou pré-tribulacionista. Entendi. Não faz sentido, tá certo? Agora, enquanto a igreja está aqui, a igreja resiste. Um pastor falou assim para mim: eu votei aí no candidato da esquerda. Eu voto só em coisa da esquerda. Eu falei: por que o senhor faz isso? Não, porque a esquerda vai destruir o mundo. Eu falei: e sabendo disso o senhor vota? Ele falou: claro, eu quero que o mundo acabe logo para Jesus votar. Então, aí eu falei para ele: então você não faz parte daqueles que o resiste. Se você não faz parte daqueles que o resiste, você é parte do sistema, você é o anticristo. Lógico, porque o anticristo não é só uma pessoa, o anticristo é um sistema. Por isso que sempre houve anticristos. Claro que vai haver um anticristo específico, um falso profeta específico no Apocalipse, mas isso tudo é um sistema. Então, quando você aceita o sistema, você está se tornando parte dele.
Por isso, eu pessoalmente, né, entendo que um cristão que vota na esquerda, ou ele não sabe o que é esquerda, o que eu acho difícil, né? Ou ele não sabe o que é o evangelho. Ele não sabe quem é Cristo. Porque a pessoa que sabe quem é Cristo e sabe o que é esquerda, não se mistura com esse trem. Principalmente nos dias de hoje, né? Porque a informação é pública. Se fosse levar em conta só uma questão de modelo de governo, é uma coisa. Só que hoje está implementado na esquerda toda uma questão ideológica. Então não é só mais um modelo diferente do capitalismo. Na verdade, o que venceu as eleições não foi o modelo econômico. Foi o modelo ideológico. Sim. Tá? Então, por isso é tão complicado um cristão aceitar Como é que pode um isso? Cristão que vota num partido ou num grupo de partidos que defende ideologia de gênero? Exato. Esse cristão, ele é um mundano. Ele é um pervertido. Ele é pior do que aquele que está no mundo. Então, se eu encontro com você, você fala, não, eu não sou crente, mas eu sou de esquerda, ou eu sou comunista. Beleza, eu vou conversar com você, vou tentar me aproximar com você. Eu sou pastor, eu sou comunista. Por que caminho você está indo? Tá indo para lá? Eu vou para cá. Eu quero distância. Paulo falou para não conversar com essas pessoas. Sim. Eu acredito que grande parte é pela ignorância. Por exemplo, meu pai, meu avô, agora quem o senhor falou, quem é pastor, quem conhece, eu acredito que não. É outra história. Quem é que não sabe que o Lula é o maior ladrão da humanidade? Mas é aquela coisa, às vezes o pai, o avô vota e ele não vem faz disso. Sentido, Gabriel, não tem desculpa. A gente tenta entender. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Mas vamos para a Bíblia, o que vocês querem perguntar? Vamos lá. A gente falou muito de política. Vamos falar um pouco sobre a vocação do senhor, né? Vamos passar um pouco sobre isso, sobre apologética. Explica o que é e como que o senhor tem atuado nisso já há tanto tempo. Eu entendo que entre os salvos aos predestinados, né? Isso. Deixar isso bem claro. Entre os salvos aos predestinados. Eu creio que Deus me predestinou, me chamou, me comissionou, me vocacionou para eu trabalhar com apologética. Mas quando eu cheguei na igreja, eu não fui à apologética direto, eu fui ao campo. Eu cheguei na igreja e já fui para a rua evangelizar. Quem que eu achei na rua? O mórmon, o adventista, o testemunho de Jeová, o espírito, o ateu. E quando eu fui tentar evangelizar essas pessoas, eles derramaram sobre mim as suas dúvidas. Na década de 80 não tinha material, não tinha livro acessível, não tinha canal na internet, não tinha nada. Era uma Bíblia, uma concordância e talvez, se você tivesse bastante dinheiro, um dicionário bíblico. Então, o meu pastor sofreu muito comigo, porque eu comecei a trabalhar, a perguntar muito para ele. Ele passava as noites de domingo, o culto acabava às 9h30, eu ficava até meia-noite, 1h conversando com ele, e ele me dando orientações para que no outro sábado, quando tinha evangelismo, no domingo, eu ia até a casa da pessoa para falar e explicar por que tal coisa era certo e tal coisa era errado. Ou seja, eu me tornei apologista porque eu fui para a rua fazer evangelismo. Logo, a apologética, depois eu fui descobrir, ela é um braço da missiologia. Na teologia sistemática, ela não é um tema livre, ela é um subtema da missiologia. Ela é uma ferramenta de quem prega o evangelho. E automaticamente eu comecei a gostar disso. Então a minha Bíblia, que era uma Bíblia simples, ela virou uma Bíblia colorida. Cada cor era uma seita. E então ali eu ia para o campo missionário, eu ia para a rua e foi automático. E na década de 90, no ano de 97, eu encontrei o ICP. E em 98 nós criamos o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Era só um site na internet, e eu e o pastor Paulo Cristiano da Silva, mais o Manuel Vieira, mais o Dr. Eliezer Melo. Então a gente começou e daí nasceu o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, o CACP, hoje.app.br. E onde o senhor conheceu o pastor Nathanael Rinaldi? O pastor Nathanael Rinaldi foi através da revista Defesa da Fé. E quem que é o pastor Nathanael Rinaldi, para quem não conhece? Pastor Nathanael Rinaldi é o maior ícone da apologética brasileira, quiçá mundial. Pastor Nathanael Rinaldi, que faleceu em 2016, ele é um dos autores principais, eu também sou, mas a maioria do material ali é dele. Outras 15 pessoas ajudaram, mas é ele
o principal autor da Bíblia Apologética de Estudos, do icp.com.br, que o ICP lançou essa Bíblia de notas, e ele foi o presidente do Instituto Cristão de Pesquisas no Brasil. Então, nós temos no Brasil 2 períodos na apologética, antes e depois do pastor Nathanael Rinaldi. Então, o pastor Nathanael Rinaldi, ele gerou a apologética brasileira e nós todos somos frutos deles. Né? Maravilha. Dele. Maravilha. Pastor, a gente queria saber, pincelar por cada seita, mas assim, se desse para o senhor pontuar as piores, assim, toda heresia principais. É horrível, mas as piores heresias que, para aquele que possa estar nos ouvindo, ou para quem possa compartilhar já isso fica aqui... pro corte. Como identificar uma seita em cada uma delas. Antes de mais nada, eu queria só saber assim, ó, como que eu sei que aquilo é uma seita? Qual característica define aquilo? Ó, isso aqui é uma seita por conta disso, disso, disso. E outra coisa muito importante, eu posso chamar uma religião de alguém de seita? Não me gera um crime ou nada do tipo. Posso falar, é seita. Bom, isso aí é com o advogado, né? Você tem que ligar para ele, entendi. porque hoje em dia tá tão difícil, né? Entendi. Eu acredito que não, porque assim... Gostei do conselho. Eu vou ficar quieto. Eu acredito... respondi essa pergunta. Eu pessoalmente Obrigado. eu acredito que não, porque é uma questão bíblica. Por exemplo, você pode me achar do diabo e eu posso te achar do diabo. Qual é o problema? Você pode achar a minha fé uma fé sectária, eu posso achar a sua fé sectária. Então, eu acho difícil se nós quisermos ajuizar esse tipo de coisa. Entendi. Né? Acho que isso não tem futuro. E aí você está realmente rechaçando as liberdades. Como nós estávamos falando de política no início, acabamos entrando no assunto, aí é um problema da pseudodemocracia brasileira. Não deveria nem ser aceito na hora de iniciar o processo, quando visse que é uma questão teológica. Porque se é teologia, meu amigo, é ali, ó, tô fora. O Estado não pode interferir na religião. Então, primeira questão respondida. Com relação às seitas, o que eu acho que o cristão tem que fazer é analisar o que está ao redor dele. O Brasil é o maior país católico do mundo, o Brasil é o maior país espírita do mundo. Então, 2 seitas essenciais para se estudar: catolicismo e espiritismo. Aí depois você tem adventismo, testemunha de Jeová e mormonismo. Essas 3, elas formam o que a gente chama de seitas pseudo-cristãs, porque elas parecem igreja. Sim. Elas são as mais perigosas. Então eu aconselho que vocês que estão nos assistindo aí, vocês não podem estudar as 10.000 seitas que existem no mundo, mas vocês podem estudar catolicismo, estudar espiritismo em todas as variantes, inclusive as afro, que agora está muito forte, né? Nós saímos de falando de política de novo, né? De uma primeira dama de Jesus para uma primeira dama do candomblé, ou da Umbanda ou da Quimbanda, qual é a banda que ela é. Então eu acho que tem que estudar as religiões africanas. Aí depois nós temos, né, as 3 pseudo-cristãs: mormons, adventistas e testemunho de Jeová. Estudando essas 5, eu acho que você está muito preparado para ir para o campo missionário, para ter uma fé saudável. Inclusive, você vai aprender muito teologia para refutar essas 5 seitas. Inclusive, o catolicismo é mais religião que seita. É seita, mas também é religião. Voltando a como identificar, veja, heresia você tem em todos os lugares. Eu acho que é difícil uma igreja que não tem algum ponto que vai fugir da ortodoxia da igreja. Embora, eu estava até ouvindo o Dr. Nicodemos falando esses dias, que se nós pegarmos todas as igrejas evangélicas, em 95% a fé é a mesma em todas as igrejas. Mas qual é a heresia que realmente tem uma relevância para o nosso contexto aqui? É o que Pedro fala: heresia de perdição. Segundo Pedro 2, ele fala que alguns semeariam heresias de perdição. Então, tem heresias que eu apelidei, eu inventei, vou até patentear. São heresias... Em primeira mão, hein? Primeira mão, Break news. Heresias de bobição.
Então, aquelas heresias bobas. Por exemplo, maldição de nome, maldição hereditária, né? Sim. Isso, modismos neopentecostais são heresias de bobição. Da seita neopentecostal, né? Seitas neopentecostais. Não, na verdade, você não pode classificar de seitas neopentecostais, porque há igrejas evangélicas sérias e boas e neopentecostais ao mesmo tempo. Agora, você tem movimentos sectários também entre as Tem igreja boa neopentecostal? Tem sim. Então, voltando à problemática, ver se a gente arruma uma solucionática. então, a questão é assim: você vai analisar essa doutrina e ver se aquilo interfere na salvação. Exemplo: os adventistas ensinam que santificar o sábado importa em salvação eterna. A guarda do sábado é obrigatória. Para quê? Para salvação. Eles pregam que não, para a mídia, para o público. Sim. Mas lá dentro sem sábado, sem salvação. Então o que acontece? Quando você coloca alguma coisa de entrave na salvação, isso é heresia de perdição. Entendi. Essa é a pedra de toque. Porque a salvação é a coisa mais importante que a pessoa tem para ir para o céu. Sem salvação, ela não vai para o céu. Sim. Então, se aquela seita está, obliquando a salvação de Cristo, sim, então aquela seita ela é perigosa. Exemplo, o espiritismo e mesmo o catolicismo, sem obras, sem salvação. Tanto o catolicismo, está no credo católico, graça e obras. Eles colocaram graça e obras, duas coisas antagônicas, né? E o espiritismo ainda fala, não é o Allan Kardec, é o que sucedeu Allan Kardec, eu vou lembrar o nome dele, mas ele diz assim, um dos fundadores depois do Allan Kardec, o sucessor do Allan Kardec diz assim: nem mesmo o sangue de um Deus poderia salvar-nos, e sim as nossas obras. Ô, louco. Ele fala isso. Então o que acontece? O espiritismo, o kardecismo pensa assim. Então isso é uma heresia de perdição gravíssima. Sim. Tá certo? E essas 5 seitas que eu citei para vocês, catolicismo, espiritismo, adventismo, testemunha de Jeová ou jeovismo e mormonismo, por exemplo, eles vão colocar, digamos assim, uma heresia de perdição dentro dos seus credos. É impossível uma pessoa dentro de uma igreja dessa, crendo na doutrina da organização, crendo e praticando ser salvo. Ele pode até ser salvo lá dentro. É possível. Se converter. Porque tem a Bíblia, sim, ali, né? Sim. E ele pode sair. Eu conheço vários adventistas, vários católicos, que já estão salvos, que estão esperando o momento certo de sair, porque a família está lá, estão tentando, né, contornar a situação, porque são religiões tradicionais, igrejas tradicionais, mas já estão salvos, já estão vendo o erro. Então, aí é que está a questão. Então, só por isso aí já dá para você entender como é que você identifica uma seita. Se aquilo ali tem uma doutrina diferenciada que atrapalha a salvação da pessoa, cai fora que é seita. Se não tiver, só for apenas doutrina da igreja, uso, costume... aí é bobição. Bobição, tá, entendi. Uma questão assim... Mas se puder sair também, saia. Por exemplo, eu acho que a congregação é uma seita cristã no Brasil e tem salvos lá dentro, mas se o membro da congregação estiver me ouvindo, apesar de você poder ser salvo dentro da CCB, eu digo, saia dela, procure uma igreja melhor. Tem tantas igrejas melhores que a CCB. Eu fico pensando assim, que tudo eu posso estar errado, mas gira em torno de desclassificar Jesus de alguma forma. Todas elas fazem isso. Que coisa. Ou colocar Jesus e mais alguma coisa. Somente Jesus não dá certo. Pra mim é mais isso. Isso aí é mais uma das características. Isso é o que pega bastante pra mim. Isso tá na minha palestra, como identificar uma seita. Por exemplo, um outro Jesus. Ou tirar de Jesus os seus méritos, né? Como um Deus menor, talvez. O Testemunho de Jeová faz isso. Como é que pode, né? Jesus ser um Deus menor, um Deus inferior? Isso compromete a salvação. Com certeza. Né? Aliás, gente, não crer na Trindade, segundo Atanásio, está no credo atanasiano, é um empecilho à salvação. Logo, as seitas unicistas, como Voz da Verdade, são seitas de perdição. Com certeza. Sim. E muitas igrejas cantam as músicas do Voz da Verdade, dos adventistas. Bom, estão cantando até católicas, né? A igreja brasileira está virando... Esses dias eu fiz um vídeo no meu canal, tinha um forró dentro da igreja.
Aí o cara vai... O irmão tá lá atarracado na irmã, aí o cara chega e fala, e aí, tudo bem? O jornalista da igreja, né? De que igreja você é? Ah, sou da igreja fulana de tal. E aí, tá adorando? Opa, se eu tô! E gostando demais! E aí continua esfregando na irmã e adorando! Então, quer dizer, olha a insanidade. Ele tá adorando a situação, né? Deve ser adorando a situação. Mas é uma insanidade. Então assim... A gente precisa botar os pontos nisso aí. Sim. A igreja precisa se posicionar. Quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. É por isso que pra mim, qualquer igreja que seja neopentecostal, deve ter um dono. Toda igreja neopentecostal normalmente tem um dono. Mas aí você mudou de assunto. Uma coisa... Por isso que eu não acho saudável... É os modelos de igreja. Jeito nenhum. Não, é as classificações sociais da igreja. Você acabou de dar uma classificação... Mas a neopentecostal é uma classificação social. Tá. Outra coisa é a eclesiologia. Então você tem... Quando você falou de dono, é o sistema episcopal. A igreja católica é episcopal, a metodista é episcopal, tá certo? A luterana é episcopal. Mas tem um a dono, Universal é episcopal. É um rei, é um papa, todas têm. Porque é o sistema episcopal. Entendi. Então aí o problema é o sistema, é a eclesiologia, não é o sistema. Não é a questão, a classificação social. Quando você fala neopentecostal, é classificação social. Quando você fala de dono da igreja, é sistema episcopal. Aí você tem o sistema presbiteriano e o sistema congregacional. Que é a igreja que eu pastoreio, que não é fácil, é um sistema congregacional. Não tem dono. É a igreja que decide as coisas. Então. É um sistema bom nesse aspecto. Mas é mais difícil de geracionar. Porque tudo tem que passar pelo crivo da igreja, é mais difícil. Todos os 3 sistemas têm pontos positivos e negativos, todos eles. Tá? Se você pegar um sistema episcopal, um homem de Deus sério, de bom caráter, justo, você vai fazer a igreja decolar. Ela vai voar, essa igreja. Sim. E vai funcionar. Mas, geralmente, quando cresce, o poder pode subir a cabeça e ninguém segura esse cara, né? O sistema presbiteriano, que para mim é o sistema mais equilibrado, porque é o sistema que a igreja elege os presbíteros e, junto com a diretoria e o pastor, gerenciam a igreja. Então, a igreja tem uma representatividade de homens maduros, que são os presbíteros. Agora, o sistema congregacional é o mais difícil de o pastor fazer alguma coisa errada, porque ele está muito preso à igreja, mas, ao mesmo tempo, pessoas inexperientes podem serem colocadas diante de decisões que elas não têm espiritualidade para decidir. O senhor já disse isso numa das aulas, que menores de 18 anos podem opinar, podem votar? Não podem decidir questões legais, mas podem votar. Como a escolha do próximo pastor, no caso? Isso acho que pode votar. Eu acho que pode votar. Não pode votar. A escolha do pastor, não. Ah, tá. A escolha do pastor, não. Mas pode votar a cor da igreja. A igreja é pintar de preto. Pode votar. Se tiver meia dúzia a mais de adolescente... Foi um infarto. Pum. Escolhe. Falando nisso, eu vou membrar no próximo domingo agora. Ah, é? Inclusive na próxima assembleia eu já vou levar essa pauta aí pra gente conseguir pintar toda a frente da igreja. Porque ele veio de uma igreja de preto. Vou estar fora. Eu vou exorcizar ele. Vou botar a mão na cabeça dele. Espírito da igreja preta, sai desse corpo que não te pertence. A primeira pauta que eu vou levantar é vamos pintar aqui de preto. Eu quero pintar a igreja de branco, cara. Isso. Branco, aquele branco, como é que chama? Branco neve. Tem que pôr um fundo igual do R. Soares. As nuvens. Aquela nuvem. Tocar, estou seguindo Jesus Cristo. O fundo lá é aquele fundo... Como é que chama aquele fundo lá? Bonito o fundo cristal, é cristal. Ah, sim. Cristal, amarelinho. Ficou bonito. Palha, sabe? Pra gravar os vídeos lá fica bonito. Porque a ideia da Igreja Preta começou por causa da questão da mídia. Porque na pandemia precisou transmitir os cultos e tal, e aí começou a mídia. Então, a Igreja Preta ajuda nessa... para prender a atenção do espectador, entendeu? Aí disso aí virou boate mesmo, né? O negócio degringolou. Pois é. É igual as imagens, né? Quando as imagens entrou na igreja, era por uma questão pedagógica. Da questão pedagógica virou idolatria. Ah, é? É esse que é o início disso? Sim, porque a priori o judaísmo não tinha analfabeto, mas os gentios eram 70% a 90% de analfabetismo. Então usar as imagens para fins pedagógicos, como a gente usa as imagens de gravura nos livros, né, nas revistinhas, era para ajudar a pedagogia para os leigos, né, para os que estavam chegando à igreja. Para o cara adorar aquilo foi
pulinho. Gente. Então, quer dizer, uma boa intenção, mas acabou levando o povo à idolatria. Sabe o que eu ouvi sobre isso na internet esses dias? Não sei nem se é real, mas um dos motivos para o próprio Deus ter sepultado o corpo de Moisés era por causa da idolatria. Porque com certeza. Eles como adoraram, não teve outro profeta como ele... Os judeus ele... adoraram a cobra, que foi levantada como haste no meio do deserto. Você imagina se achem o corpo do Moisés. Aí o próprio Deus sepultou por conta disso. O judeu, ele não era judeu, ele era egípcio. Ele estava numa das nações mais idólatras do 400 anos da história. Nascendo lá, né? É egípcio. Então é óbvio que ele tem uma tendência. Demorou 1000 anos para ele parar de idolatrar coisas, né? Então, com certeza foi bom ter escondido o corpo de Moisés. Por falar em idolatria, a gente entrou nessa questão neopentecostal, dos modismos. O que o senhor me fala dessas igrejas contemporâneas? Tanto da igreja... Gente, parede preta não é o mínimo problema. É uma questão problema. estética, de gosto. Sim. Eu não gosto particularmente, mas... E essa questão de esses apóstolos modernos, essa teologia da prosperidade que hoje virou uma teologia coach, que é do emocionalismo. Antes era, você vem que vai ficar rico. Hoje vem que você vai ficar feliz. O que o senhor fala sobre isso? Tanto pregador... Você sabe. Gente... O crente tinha que ir na igreja para ser confrontado. Ele tinha que chegar lá e ser confrontado. Ele tinha que sair de lá arrependido dos seus pecados. Porque a gente peca a semana inteira. Vai para a igreja no domingo. A obrigação do pastor é descer a ripa no povo para que eles se arrependam. Sim. Aí você chega lá, aí o coach fala para você... Não é que você tem um coração adúltero, é que você tem um coração muito amoroso. Por isso que você quer amar 2, 3 mulheres. É muito amor pra dar. É muito amor. Que né? conversa fiada. Você é o melhor de Deus. Não é Jesus, é você. Porque o melhor de Deus é Jesus. Né? Então, você é o melhor de Deus. É igual aquele cara lá, esse coach aí que prega, né? Diz que quando ele estava tendo uma revelação e ele viu Jesus olhando para Eva comendo fruto. E ele diz assim, quando ele viu Adão comendo fruto, quando ele viu Adão comendo fruto, Jesus então lá no céu olha para o anjo e fala, o Adão vai comer. Aí alguém pergunta para Jesus, por que, Senhor, ele vai comer? Aí Jesus responde, porque eu comeria. Eu vi isso. Como é que chama esse cara aí? Não é o Vitor Azevedo, não, né? É ele mesmo. É o Vitor Azevedo? É um desses bobos aí. Vitor Azevedo. Uns bobões, me perdoa. Esses caras são uns bocós. Ele também comeria, Jesus também comeria. Então, desculpa aqui o espectador, viu, eu ser um pouco deselegante, mas esses caras são uns bocós, né? Uns boçais. Assim, boçais não, eles são muito... Uns bocós. Bocós eles são. Boçais não, eles são extremamente educados, cordiais, sim. Eles pregam um evangelho atraente, né? Eloquentes, né? Cheio de coisinhas. Mas o que eles pregam é o evangelho da perdição. Sim. É um evangelho neurolinguístico. Sim. Sabe? Dando poder ao ser humano. Quando que a Bíblia nos coloca no nosso lugar, mostrando a nossa pecaminosidade, as nossas falhas. E é disso que a gente precisa pontuar na igreja. Então, se você quer uma igreja para amaciar o seu ego, eu digo para você não visitar a nossa igreja, que não vai ser bom para você. Já fica aí o desconvite. Você vai sair de lá meio frustrado. Fica aí o desconvite, né? Tá desconvidado. Você quer uma igreja para agradar o teu ego, está desconvidado a ir na nossa igreja. O que o senhor deixa de recado para a igreja de hoje? Porque, assim, tem muito material e muita coisa nova chegando todo dia, principalmente com a internet. Então tem muita informação que parece verdade. Então o que o senhor tem para deixar para a pessoa que é nova convertida ou para a pessoa que já é convertida velha de igreja e não tem um aprofundamento na palavra para poder identificar isso? Bom, eu acho que é interessante todo crente ter algumas bíblias boas de estudos em casa, ter uma mini biblioteca, né? E não confiar muito na internet, a não ser que você acesse cacp.app.br. Mas ter uma bíblia, algumas bíblias de estudos, bíblias sérias, né? Sim. Um dicionário bíblico bom, do John Davis, por exemplo, ou tem tantos outros aí das editoras bons dicionários, né? Ter lá uma teologia sistemática do Gruden, por exemplo, que eu acho que é uma das melhores.
e fazer uma leitura diária, pesquisa diária, se preparar, se equipar intelectualmente para poder enfrentar essas bestialidades que nós temos aí nas redes sociais. Porque hoje em dia, com o advento do celular, tudo é gravado. Sim. Isso aqui não é só um telefone, isso aqui é uma câmera, e não só uma câmera, ele é um transmissor ao vivo ali. Ele pode transmitir um negócio que não tem nem controle. O cara tá lá, deixou filmar, de repente o negócio aconteceu e vazou na rede. Caiu na rede, já era. Então, assim, nessa nova realidade, onde a verdade virou relativa, se tornou relativa, até a democracia se tornou relativa, né? Sim. Então, nós precisamos ser criteriosos, sermos mais, filtrarmos mais o que a gente vê, o que a gente assiste. Porque tem muita gente assistindo coisa que não tem filtro, que não consegue ter estrutura para responder aquilo. Sim. Tá? Quem quiser material em PDF de estudo, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp. Peço para você colocar aí Sim, eu vou colocar na descrição. Sim. A pessoa pode entrar em contato comigo, eu mando. E fazer esse resguardo, né? Se preparar para isso. Se puder fazer um curso de teologia, faça, numa instituição séria. Né? Existem várias por aí também. Então, hoje não dá mais para você ser aquele crente ingênuo. Tá? Um moleque, ele entra lá no ateus.net aqui e com 8 anos, 10 anos de idade, ele faz uma pergunta para a tia de que cuida das crianças que ela não sabe responder. Tipo, tia, como é que o Noé botou aquele elefantão dentro da arca? Então a tia tem que ter jogo de cintura para responder, inclusive cientificamente para ele. Sim. Tá certo? Logo, nós precisamos ser... A igreja do século XXI, ela precisa ser uma igreja bíblica, ortodoxa, pé no chão, voltar às doutrinas primordiais. Eu digo que eu não prego um evangelho de novidades, de invencionices. Eu prego o evangelho da ortodoxia, a raiz, aquele evangelho primitivo, que é o que a igreja precisa hoje para se manter firme na fé. É claro que toda essa confusão teológica que existe nas redes sociais é propósito do diabo. O diabo faz muito tempo que ele parou de prender e matar os cristãos e virou pregador do evangelho. Né? Nós acabamos de citar aí coaches que são verdadeiros pregadores de Satanás em cima dos nossos púlpitos. E por que as igrejas evangélicas tão, assim, quase todas, a maioria, tão rígido assim em aceitar pelo menos um seminário de uma semana, 3 dias, 2 cultos, sobre a seita, sobre... Não dá ibope. Mas por que não aceita? Tem uma escola dominical. Muitos pastores estão acabando com a escola dominical. Muitos pastores, eles colocam a igreja como uma empresa. Então eles vão atrás do que dá dinheiro. Que nessa menina, essa pregadora mirim, como é que ela chama mesmo? Vitória alguma coisa. Essa Vitória, por exemplo. Essa do menina, celular, né? Da luz. Isso, da luz. Eu fiz até um vídeo sobre ela recentemente. Vitória... Oh, que beleza, apagou aqui. Vitória Souza. Então, essa Vitória Souza, por exemplo, por que essa menina ela faz sucesso? Porque ela é uma coach. E aí os pastores a chamam porque dá ibope. Sim. Tá certo? Você vê as igrejas fazendo o quê? Eventos musicais, fazendo campanhas, porque isso dá ibope. Agora, uma semana teológica, uma semana com a Bíblia, isso a pessoa não vai estudar, ler a Bíblia, mas isso mostra que, na verdade, muitos são chamados e poucos escolhidos, poucos se salvam. Sim. Porque as pessoas o salvo ama a palavra de Deus. O salvo ama a Bíblia. Né? A própria palavra fala disso, que o salvo é aquele que é apaixonado pela palavra. Por isso que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Jesus é a palavra de Deus acontecendo. Então quem ama a palavra, ama Jesus. Quem ama um evento teológico, ama Jesus. Agora, quem ama movimento, oba-oba, aí você vê o nível da igreja brasileira, né? Nós ainda, ao meu ver, o Brasil não teve um avivamento verdadeiro. Eu acho que o Brasil vai ser, como ele sempre consegue ser pior que tudo, né? Aqui tudo é pior que todo lugar. Pior que todos. Não, aqui é pior que tudo. A heresia fica pior aqui. Fica. Né? A pandemia fica pior aqui. Aqui tudo é pior.
A corrupção é pior aqui, a prostituição é pior aqui. Verdade. Aqui consegue ser pior que tudo. Então o que acontece? Eu acho que o Brasil vai ser o primeiro país da história do cristianismo que vai entrar na apostasia sem passar pelo avivamento. Porque geralmente tem avivamento, declínio, apostasia, avivamento. Então o que o Brasil vai acontecer? Vai ser um dos poucos países da história do cristianismo que já vai entrar na apostasia sem passar pelo avivamento. Porque nós temos um monte de gente apostatada sem nunca ter sido avivada. Meu Deus. É um negócio horroroso. Então, assim, eu não sou... Alguém falou, o senhor é tão pessimista. Eu não sou muito otimista com relação ao que está acontecendo no Brasil. Na política, na religião, na sociedade... Sim. Sabe? Como brasileiro, infelizmente. Sim, tá? Só que assim, eu não sei o que Deus quer fazer. De repente Deus chacoalha a bananeira aí, meu amigo, e sabe lá o que acontece. Eu não duvido do poder de Deus. Pois é. Tá certo? Sim. Então de repente acontece. Eu achava que depois da pandemia nós íamos ter pessoas mais humildes, mais mansas, porque viram tanta morte, né? Não, as pessoas ficaram mais vaidosas, mais egoístas, mais rancorosas, mais magoadas, mais petulantes, mais ensimesmada. Mais fora da igreja. Mais mundanas. Então, Pois é. fora da igreja nem tanto, mais mundanas. Não, aquele que parou de ir já continua parando. Tá parando até hoje, né? Então, o que acontece? Eu vejo assim com muita tristeza tudo isso. Agora, a gente, como igreja de Jesus, temos que continuar a manter a esperança. Pregar o evangelho. Sim. Aquilo, a um que o resiste. Você fez essa pergunta. Como é que a gente vai lutar contra? Porque nós somos a igreja. Sim. Eu vou acreditar que o Brasil ainda pode passar por um avivamento. Sim. Ou eu não estaria aqui dando essa entrevista. Sim. Com certeza. Tá certo? Eu estou aqui dando essa entrevista porque eu acredito que tudo isso que eu falei que é negativo pode ser revertido. Glória a Deus. Tá Mas certo? Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai sim. Não sei, mas eu tô aqui pra isso. Nossa, que entrevista, né? Que papo. Nossa. Nada de furado. Né? Que papo Nada foi furado. esse? Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, por tudo isso que a gente conversou. É muito importante, muito pouco se fala em tudo que a gente falou, né? Principalmente pela onda de manada, né? Que fala da mesma coisa e quer só as coisas novas e esquece de olhar para trás e olhar para, na verdade, para a palavra, né? Na real. Sim. Então, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Para mim é um prazer. Eu vou apresentar também, se vocês permitirem, vou Sim. reprisar lá no site do CACP. Com certeza. E eu quero pedir para os nossos internautas, os nossos inscritos, Sim. nós estamos chegando a 100 mil, talvez quando eu reprisar esse evento for pro ar, já tá mais de 100 mil. Sim, sim. Para vir aqui no canal de vocês, Opa. Por favor. Sola Friends. Isso. É isso? Sola Friends, isso mesmo. Bota o link aí pro pessoal, Sim. tá? E o pessoal do CACP se inscreva aí no canal Opa, e de por vocês. Muito obrigado. E todo mundo também do Sola Friends se inscreve lá no canal CACP. Não vai, assim, não perde de se inscrever lá. Porque é vídeo todo dia, é muito conteúdo apologético e... Tudo que você que quiser saber, tiver dúvida, até você que faz parte de testemunho, se você for um TJ, da CCB, for neopentecostal, deixa eu ver o que tá falando. Os adventistas não perdem um vídeo, Adventista, rapaz. adventista. De todas as seitas, o que mais gosta de mim são os adventistas. Deixa eu ver o que esse João Flávio Martinez tá falando de mim. Deixa eu ver. É João Falatório Mentirês, eles falam. Pastor, tomara que eles entrem mesmo e falem, eu quero ver o que tá falando que eu vou refutar. Tomara que Eles me chamam de tudo quanto é nome, até de Gardo Gamel eles me chamam. Eles acham que eu... Você não tem essa referência. Eles acham que eu acho ruim. Eu tô tranquilo, que nem os alunos, como é que me chamam os alunos? O- Meu malvado favorito. do Gru. É o Gru, professor Gru. Eu não ligo pra essas Mas coisas. hater da Ibope. Eu não Movimenta. ligo, mas eu não ligo. Eu assim, de coração, entendo se eles estão bravos, porque acho que foi Augusto Conte, como é que chama o filósofo? O Conte, ele vai verbalizar isso. Ele vai dizer o seguinte, que toda a confrontação, toda a verdade, quando é colocada, primeira coisa é a rejeição. Sim. Então, toda a verdade passa pela rejeição. Depois vem a aceitação. E, por fim, a ponderação e a pessoa acaba vivendo essa verdade. Então, existe um processo. E quando você joga a verdade para a pessoa, a priori, ela vai ficar com raiva de você. Rejeitar. Vai ficar com ódio de você. Sim.
Eu me lembro que eu trabalhava numa loja, tinha 18 anos, e a gerente me odiava, ela era espírita, mas me odiava com força. O que ela podia fazer para transformar minha vida no inferno, ela fazia. Nossa. Até que eu saí dessa loja. Aí eu era evangelista, depois eu virei pastor. Passou uns 3 anos, eu estava pregando numa igreja. Terminei de pregar. Quem que chega para me abraçar, para pedir perdão para mim? A gerente. Nossa. Ela chegou em mim e falou assim: Pastor João Flávio, meu amigo, me perdoa. Eu falei: do que, fulana? Ela falou: quando eu era sua gerente, por causa da minha vida no espiritismo, na feitiçaria, eu tinha um ódio de você e eu não entendia porque eu te odiava, mas hoje eu entendo, porque você tinha a luz de Cristo. Ela me abraçou e chorou. Minha esposa estava junto comigo, ela viu. Foi uma choradeira, rapaz. E essa moça me pediu perdão. Então, assim, quando a gente prega o evangelho, a priori, né, as pessoas podem acontecer essa aversão por nós. Sim. Por isso a gente sente a gente com aversão por nós no trabalho, na família, na vizinhança, porque nós temos a luz de Cristo. Essa luz ofusca os olhos das pessoas. Não é a luz do celular, não. É a luz de Cristo que ofusca as pessoas. Sim. E até que elas acabam se convertendo. O que é perfeitamente verdadeiro e natural. Então a gente tem que estar disposto a viver essa realidade, sofrer por amor a Cristo, esperar Jesus voltar, que Ele está voltando. Glória a Deus. Pois é. Só pegando um gancho no que você falou, que é muito importante. Vai conhecer, entra no site para conhecer, Sim, sim. assiste o podcast aqui para conhecer, porque você tem que questionar. Eu não estou incitando rebeldia, tá? Tem que deixar muito claro. Mas questione, até mesmo o que a gente está falando aqui, né? Sim, com certeza. Se a gente está equivocado, vai na palavra e vê. O seu pastor, tem muita igreja que ensina que o que o pastor fala é lei. Beleza. Vai lá e vê na palavra se está certo o que ele está falando. Pesquisa, questiona, seja criterioso no que você vai colocar para dentro do seu coração. Com né? certeza. Até mesmo aqui nesse podcast, o que a gente falou aqui. Você pode ir pesquisar se você quiser. Sim. Mas seja assim, seja criterioso. O que vale é o evangelho. Tudo que passar do evangelho, isso aí deve ser descartado. Faça como os bereanos, né? Exatamente, com Paulo, exatamente. Por favor. Questione, procure, pergunte. E é isso aí. Estamos muito felizes com esse papo. Já agradecendo de novo a Muito presença obrigado, pastor. do senhor Muito aqui. obrigado É um mesmo. prazer ter Deus estado com abençoe. vocês. Prazer é nosso. Muito É uma prazer alegria ver revê-lo. 2 alunos meus fazendo um trabalho tão relevante. Que Deus continue obrigado, abençoando. Obrigado. E a hora que vocês chegarem no 10 mil, me chama. Sim. Meu Depois Deus. do 100 mil pra eu vir aqui. Opa, Nossa, com certeza. Com certeza. Aí vai estar o senhor, um adventista, Estou à disposição. Aliás, eu estou aguardando o Rodrigo Silva aceitar Poxa. a proposta do debate. Eu falei Rodrigo que debateria Silva, com queremos ele. você aqui, Rodrigo Não, Silva. Rodrigo Silva aqui Silva. vai ser só na frente com o Rodrigo Silva. Vocês estão desviados, né? Ah, mas tá bonzinho. Não, não é questão disso. A questão é a seguinte. Aí vocês têm que mudar o nome do programa. Né? Por quê? Porque você vai trazer um líder de seita aqui, aí você já tá avacalhando com Jesus, né? Porque eu falei Vamos trazer pro debate, eu falei então. pro pastor César, lá da Rádio Musical FM, que hoje o programa de maior audiência da área da apologética muito bom. é o dele. Maravilhoso. É o dele. Pastor César Cavalcante, se um dia o senhor ver isso aqui, Queremos você aqui. Esse sim, Por favor. esse Queremos sim. você aqui. Por favor. O César sim. Então o que acontece? Eu falei pro César, César, você fazer um bloco, conversa entre amigos com o Rodrigo Silva, você tá de brincadeira. Você tá dando ibope pro diabo. Você tá coroando Satanás. Eu falei isso pra ele. Então, eu agora trazer um cara pra um debate, né? Se você trazer o Rodrigo Silva aqui e me trazer junto, ou qualquer outra pessoa pra um debate, ou vocês questioná-lo. É isso que eu ia falar Sim, agora. Eu acho sim, importante isso, trazer pra conversa, isso. só que eu não vou concordar com a pessoa Ele que bate eu de trouxe. frente. Mas é que tá. Como um jornalista. Sim. Né? Sim. Como um jornalista. Não, o senhor falou isso, sua profetisa disse aquilo. Sim. Quem tá dizendo a verdade? Ou quem tá mentindo? Porque- Não, porque não sei o que. Não tem não sei o que, não. É sim, não. Que passar disso é procedência maligna. Sim, sim. Me diz aí. Porque essa é a proposta do nosso podcast, Exatamente. né? Desde o começo. Conversar É. com todo tipo de pessoa. Conversar Não, eu com sei, todo mas mundo não sobre posso tudo. passar o pano. Não, passar Não. pano não, de Passar maneira o nenhuma. pano, não. A gente, Já vai aqui meu conselho. o né? nosso pano de fundo é o cristianismo, nós somos cristãos. Sim. Né? Mas a gente não é idiota. Né? Vamos Essa reforçar fala. isso, a gente não é idiota.
A gente vai conversar com a Eu pessoa. tenho essa esperança. A gente vai conversar com a Assim pessoa. espero. Assim espero. E a gente vai passar pano, vai defender a nossa fé. Sim, Porque sim. não tem como, né? Cristo Jesus habita em nós e Com é certeza. a nossa razão de viver, é a nossa salvação, o motivo de tudo, Sim. né? Porém, a gente vai ouvir outra pessoa, vai questionar, vai ser questionado, vai respeitar e ser respeitado. Porque essa que é a fita aqui desse programa. sim. Desse programa. Desse programa. podcast. Desse podcast. Desse programa. Não é? Tá ótimo. Muito obrigado de novo, agradecendo de Valeu, novo. pastor. Obrigado mesmo. E você que tá aí, não deu like ainda, não se inscreveu no canal, não ativou a notificação, você tá esperando o quê? Depois de tanto que você aprendeu aqui, depois de tanto que você ouviu aqui. 100 visualizações, 30 gostei. Pelo amor, Tá pelo esquisito menos. isso aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Pô, gente. É isso aí, muito obrigado. Deus abençoe vocês e é nóis. Valeu.